Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E você que acompanha sempre os nossos encontros, viu que no nosso papo de ontem eu fiz duras críticas, muito honestas e diretas, à figura do principal mentor intelectual, político, administrativo, constitucional, jurídico do presidente da República. É impressionante. E hoje eu sou obrigado a ressaltar mais outras situações graves que apareceram hoje e de conclamar também, convidar, incentivar as pessoas a terem comportamentos também de resistência ao que está acontecendo. A sociedade civil, as instituições privadas e as instituições públicas não podem ficar assistindo essa escalada das coisas que estão acontecendo aqui no nosso país também não. E, sobretudo, é importante a gente revelar que muitas pessoas que estão se utilizando da religião estão fazendo um papel de ativismo político, partidário, direto, o que também é uma deformação muito grande, que esses fiéis que seguem essas figuras deveriam ser alertados também, que eles estão sendo manipulados, eles estão sendo vítimas de mentira. E uma pessoa que você acredita que fala mentira com muita convicção, acaba convencendo e acaba transformando uma parcela da sociedade numa parcela também muito sujeita a muitas situações graves aqui no nosso país. Eu vou conversar com vocês sobre essas questões todas, trazer mais alguns elementos, mas antes de mais nada, é importante que espaços como esse nosso aqui, eles continuem a crescer como estão crescendo os canais que discutem essas questões. Então convido você a se inscrever, você que é muito bem-vindo, é só dar um clique no símbolo que aparece no seu monitor, mas te convido também a você compartilhar os nossos vídeos e convidar outras pessoas a virem fazer parte também desse tipo de discussão que eu apresento todos os dias aqui no nosso portal. Se você gostar, dê o seu joinha também, enfim, e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o Brasil não tem presidente, nós estamos aqui numa situação absolutamente surreal. Porque na área econômica, o presidente da República não manda absolutamente nada. Ele se elegeu com o compromisso de entregar o nosso país a um grupo de gangsters, a começar por uma figura do Ministério da Economia, que é o principal condutor de tudo que acontece no nosso país, que não era conhecido do presidente da República. Paulo Guedes nunca tinha visto o Bolsonaro, não tinha identidade com o Bolsonaro, não eram amigos, mas ele foi introjetado dentro do governo Bolsonaro para acontecer aquilo que nós estamos vendo agora. A área econômica faz o que quer com todo tipo de gangster dentro do Congresso Nacional, os meios de comunicação protegem essa situação, não expondo o presidente diante dos seus incontáveis crimes a um processo de impeachment e o Brasil continua a ser assaltado. E no plano político, nós não temos alguém que tenha luz própria. Ele está nas mãos hoje de... Isso é possível a gente verificar, porque é só você casar o discurso de um de outro, Ele está nas mãos de uma espécie de mentor político, espiritual, jurídico, constitucional, enfim, outras coisas que a gente não sabe, E que é uma pessoa que tem se colocado, de um lado, no plano religioso, para adquirir algum tipo de respeitabilidade, mas no plano político ele age como um militante fundamentalista, uma espécie de ayatolá adaptado à nossa realidade brasileira, E aí é muito eficiente, é muito importante a gente ressaltar que as plataformas deveriam tirar do ar esse tipo de situação que conspira, inclusive, contra a existência dessas instituições privadas, Como é que isso ainda está no ar? Pois bem, do que eu estou falando? Bom, essa história toda, gente, me lembrou, inclusive, eu estava começando aqui pensar que eu ia falar com vocês, que tem coisas muito graves que estão acontecendo. Lembrei dessa figura aqui, o Rasputin. O Rasputin foi uma espécie de mentor intelectual, espiritual, político da família Romanov, a família do Nicolau II, o czar russo. E a história não terminou nada bem, porque a insanidade, junto com a política, ela acaba causando muitas situações que provocam mais insanidades e reações insanas também. Então, o fim daqueles personagens naquela época foi o pior possível, pelo menos para eles. Isso serve, ou deveria servir de alerta para essas pessoas que estão pulando o muro, estão costeando o alambrado para romper a cerca, para introduzir em nosso país uma situação tão grave. Bom, mas o que aconteceu? E aí a gente vai vendo as desonestidades para cima e para baixo. A começar pelo perfil
que se apresenta aqui o mentor espiritual do presidente da República. E eu até farei hoje uma representação contra esse tipo de situação junto à Procuradoria-Geral da República. Você pode até dar risada, né? Porque a PGR do nosso país e nada é a mesma coisa. Mas eu não estou fazendo isso para agora, não, porque mudando o governo vai mudar o Procurador-Geral da República. E todos esses protocolos que eu estou fazendo, eu vou cobrar um pouco mais à frente, né? Para pessoas que realmente respeitem a Constituição Federal e as nossas instituições. Bom, mas aí começando aqui pelo perfil da criatura, gente, eu fico impressionado como é que o linguajar de pessoas da religião ele está ficando cada vez mais próximo do esgoto, né? Essa aqui é uma forma de um religioso tratar uma autoridade da Suprema Corte do nosso país. Vamos relembrar isso aqui, vamos lá. Manobras para condenar o réu em regime fechado e cassar seu mandato. Ditador, cretino desgraçado, julgamento e condenação inescrupulosa. Gente, esse é o padrão do bolsonarismo aqui, né? Eles acham que no plano religioso isso está certo. Eu queria saber, tenho certeza, gente, que as pessoas que vão para uma igreja para buscar paz, para se conflagrarem ali, estarem juntos, né? Se conflagrarem não, se estarem juntos, né? Confraternizarem, as pessoas estarem ali sempre buscando algum tipo de conforto espiritual, se essas pessoas se identificam com esse troço aqui, eu tenho certeza que não, né? Pois bem. E aí vem as questões todas. Ele fez um discurso aqui mostrando que o Alexandre de Moraes teria apoiado, né, medidas a favor do indulto, de graça, num julgamento anterior, mas só que eles, de uma forma criminosa, uma forma bandida. Eu pergunto, isso é coisa de um religioso, uma pessoa mentir, distorcer, ter um ato de mau caratismo com as pessoas que o seguem? Isso é um papel? Eles omitiram a fala que eu ressaltei aqui com vocês no papo de ontem, de que o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que o indulto, a graça, a anistia são prerrogativas do presidente da República, mas atendidos princípios constitucionais anteriores que o Malafaia escondeu e que estão circulando por aí. Eu consegui aqui no site do Desmascarando, eles fizeram um trabalho muito legal. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa fala aqui, deixa eu abrir aqui, porque mostra que o Alexandre de Moraes exatamente ressaltou aquilo que eu estou dizendo para vocês, que é prerrogativa do presidente, mas tem que ser atendido uma série de requisitos constitucionais, porque se não o forem, o ato poderá ser cassado. Isso foi dito, mas foi suprimido por essas criaturas que eu estou falando com vocês. Vamos acompanhar aqui, vamos lá. Não há comprovação do desvio de finalidade. Se houvesse comprovação, pela teoria dos motivos determinantes, o judiciário poderia anular. Na própria sustentação oral da Procuradora-Geral da República, ela afastou a questão do desvio de finalidade subjetivos. Se comprovado ficar que há desvio de finalidade, eu disse antes de Vossa Excelência tocar nesse exemplo. Se houver comprovação de desvio de finalidade, seja em relação ao indulto, à graça, ao perdão, seja em relação à nomeação, já é clássico a teoria, já é clássica a teoria dos motivos determinantes, existe a possibilidade de análise do judiciário. Gente, então, isso não é uma calhordice, não é uma canalice? A gente acaba caindo nesse tipo de embate, né, com esse tipo de vocabulário que eu estou tendo que usar aqui. Porque como é que a gente pode considerar uma pessoa que age e perverte a realidade para os seus próprios fiéis, e agora essa realidade é redistribuída para todos os segmentos, que eu fico recebendo os comentários aqui, vendo que as pessoas falam, Alexandre de Moraes disse isso, mas eles não sabem que foi suprimida essa parte fundamental da fala do Alexandre de Moraes, né? Então, esse aqui é o canal Desmascarando, que eu recomendo sempre também para as pessoas seguirem, se inscreverem. E aí a cereja do bolo, né? Os golpistas continuam se articulando e continuam a mentir, né? De uma forma descarada. Vamos pegar aqui a fala do Malafaia de ontem, porque ele traz aqui o Ives Gandara Martins. Ele colocou no título, Daniel Silveira é liberado. E se o STF não concordar? Então, aí ele vai dando a receita do golpe, né? Ou do golpe que eles querem dar, que o Rasputin do Bolsonaro quer ajudar a dar aqui no nosso país. Vamos acompanhar aqui essa fala. Com a palavra o maior jurista do Brasil, Ives Gandara, sobre essa questão.
Se a competência é privativa do Poder Executivo, não cabe ao Poder Judiciário dizer o seguinte: senhor presidente, é privativa subordinada a mim, que sou ministro do Supremo Tribunal Federal, e posso dizer quem é que o senhor pode concordar em dar o indulto e a quem não pode. Quer dizer, é uma perversão do que ele está falando aqui, né? Porque não é essa a questão. A questão é a obediência ao princípio da legalidade. O presidente pode fazer o que quiser, desde que esteja dentro do princípio da legalidade. Mas aí, gente, em todo sistema ilegítimo no mundo, sempre teve algum tipo de jurista lacaio. Nas ditaduras, sempre teve algum jurista para justificar a ditadura. Quando nós tivemos lá a Segunda Guerra Mundial, aquela situação toda do bigodinho alemão, né? Não é bom a gente falar o nome aqui. Aquilo também, naquele momento, teve juristas justificando aquilo. Na escravidão aqui no nosso país, você tinha juristas explicando que a escravidão era legal. No apartheid, enfim, sempre tem algum tipo de lacaio. Nas ditaduras, enfim. E agora nós temos os pré-lacaios, né? Os senhores de cabelos brancos que deveriam estar se dando respeito, mas eles se prestam a esse papel também de justificarem ou tentarem justificar de uma forma jurídica qualquer tipo de quebra institucional. Vamos acompanhar aqui o resto da fala. Não é isso que está na Constituição. Eu participei dos debates constituintes. E agora o alerta do maior jurista, se ficar um impasse sobre essa questão. O Malafaia, ele é tão supremo, né? Ele está tão acima de Deus que ele está batizando agora o Dr. Ives Gandra Martins como o maior jurista do Brasil. De onde ele tirou isso, hein? Vamos lá. Preste bastante atenção ao que ele vai falar. Creio que essa invasão de competências é extremamente perigosa, porque a Constituição também declara, no artigo 142, que se um dos poderes resolver desobedecer ou confrontar ou conflitar com outro poder sobre a discussão de como é que se aplica a lei, não é o Supremo a última instância. Pelo artigo 142, no caso de conflito de poderes do Judiciário com o Legislativo, do Judiciário com o Executivo, do Legislativo com o Executivo, 142 diz: quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. Gente, isso é de uma cretinice tão grande, porque não foi esse o sentido da Constituição. O doutor Ives está dizendo que acompanha a Constituição, mas eu também acompanhei enquanto estudante a formação da Constituição. Eu participei, inclusive, porque eu fiz pesquisa disso, das comissões temáticas. Ele está mentindo. Não é isso o espírito da Constituição. Então quer dizer que se tiver um conflito jurídico entre o poder legislativo e o judiciário, são as Forças Armadas que vão ter que entrar para resolver essa questão? Isso é de uma cretinice, de uma desonestidade intelectual e jurídica sem tamanho. A gente precisa falar isso sem meias palavras para esse tipo de senhor. É uma espécie de lacaio do pré-golpe que essa gente está pensando em dar. Mas a situação ainda tem um final ainda mais surpreendente no meio dessa história. Se o STF não quiser cumprir o decreto do presidente, as Forças Armadas, como poder moderador, serão convocadas para colocar... Forças Armadas como poder moderador. Gente, a cretinice... Olha, você que é fiel desse senhor, dessa igreja, muito cuidado nessa hora, meu amigo, minha amiga. Você está sendo enganado, você está sendo manipulado. É isso que está acontecendo. Isso precisa ser entendido por você, para você não ser sequestrado politicamente por falsos religiosos, porque é isso que está acontecendo. O religioso não pode mentir e transformar a realidade de uma forma como não é, né? Vamos seguir aqui. A ordem, não romper a ordem. Tem mais. O STF vai enfrentar a fúria e a oposição do Supremo Poder da Nação, que é o povo. Senhores ministros do STF, vocês perderão a condição de serem ministros da Suprema Corte. Gente, isso é uma ameaça clara, né? Ameaça clara. Se vocês não fizerem aquilo que eu estou dizendo que é o certo, vocês vão perder a condição. E se perderem a condição, vocês vão ser retirados da Suprema Corte do nosso país. É isso que está sendo dito sem meias palavras. Só não entende isso quem não quiser. Vamos lá. O decreto do presidente Bolsonaro é de caráter irrevogável. Checkmate no STF. Deus abençoe o Brasil e traga dias de paz e de prosperidade para a nossa nação.
E no final tem essa cereja hipócrita, né? Ele prega uma guerra civil, prega uma balbúrdia, uma quebra institucional e vem dizendo que Deus dê paz e tal. Gente, olha só, eu não sou especialista em Bíblia, mas é uma coisa eu guardo sempre, né? E é bom a gente lembrar aqui do João 8,44, quando a gente vê esse tipo de fala. Tá lá, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. É só vocês conferirem lá no João 8,44. E o Procurador-Geral da República, hein? O que ele tem que fazer? Eu vou fazer minha representação, como eu disse a vocês, ao artigo 359-L. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Reclusão de 4 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. É preciso desenhar, a gente fazer gráficos para o senhor Augusto Aras, Procurador-Geral da República? Pois bem, eu vou fazer minha petição aqui, vou ver se respondem alguma coisa na minha condição de cidadão. E a plataforma tem que fazer alguma coisa, se você puder assistir esses outros vídeos que eu mostrei aqui e também fazer a sua reclamação desse tipo de situação, eu acho que ajuda também, né? Gente, eu vou ficando por aqui, mais tarde eu me encontro com vocês novamente, tá bom? Um grande abraço, até lá, tchau!